Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal, a mais um estudo desse livro maravilhoso que é O Mundo Regenerado. Esse livro, ele foi editado pelo espírito da Joana de Ângeles e psicografado pelo médium que também já se encontra na pátria espiritual, Divaldo Franco. E hoje, então, a gente vai conversar sobre o capítulo 25, Vive em Plenitude Agora. Então, se você tiver o livro em mãos, você pode abrir na página 232. Vamos lá? Então, aqui ela começa dizendo o seguinte: sucedem-se os dias vazios e multiplicam-se os teus projetos de renovação espiritual, sem que assumas a responsabilidade das alterações que te deves impor a benefício próprio. Constatas, você observa as dificuldades que tomam conta da sociedade aturdida, a fim de que hajas corretamente. Uma preguiça sombria, insaciável, toma-te o corpo em forma de cansaço exaustivo, que te impossibilita executar as atividades corretas para a produção de bem-estar e de saúde. A maquinaria orgânica, ou seja, o nosso corpo, se encontra preparado para a ação constante com seus normais períodos de pausa, que funcionam como o de renovação e reequilíbrio. As células renovam-se sem parar e estão preparadas para as finalidades existenciais. A cada novo dia, repetes mentalmente a programação que elaborastes no dia anterior, a fim de preservares o equilíbrio geral. Mas vais adiando até o momento em que, vencido pela indolência, postergas o compromisso. Então, aqui ela aborda a questão dos nossos objetivos, esse início aqui do capítulo. Ou seja, muitas vezes a gente faz uma programação, seja ela reencarnatória ou até mesmo aqui no próprio livro, ela coloca o próprio dia a dia. Então, no dia anterior eu me planejo, só que no dia seguinte eu procrastino, eu postergo aquilo que eu me propus a fazer e acabei não fazendo. E assim vão passando os dias, sem que a gente realmente assuma a responsabilidade pela nossa vida. E até aqui ela comenta sobre a questão do nosso próprio corpo físico, da maquinaria orgânica, como ela denomina. É claro que a gente vai precisar de pausas. Então, esses momentos de pausa, eles são essenciais na nossa vida. Mas o que ela coloca aqui, pelo meu entendimento, é que ela propõe essa constância para que a gente tenha mais consciência nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, para que assim, com essa constância, a gente não se esqueça do que viemos fazer aqui. Por que estamos aqui? A que propósito? A quem estamos servindo? Se você vê dificuldade, se você vê desorganização em tudo, é porque você perdeu o senso de observação e então estás escorregando pela rampa do desgoverno mental, vitimando-se em uma desordem emocional perigosa. O grave problema é que essa ocorrência não acontece somente com você, mas com milhões e milhões de pessoas que estão se deixando sucumbir. A tua censura às coisas erradas que acontecem no mundo não vai corrigir, assim como a tua ausência no trabalho edificante não deixa de ser um grande mal para o grupo social no qual você se encontra. Então, essa parte é muito importante, porque às vezes a gente perde a fé, a gente perde as esperanças numa sociedade melhor, numa sociedade que tenha mais empatia, que tenha mais compaixão com o outro, numa sociedade mais fraterna. Por quê? Porque tudo que a gente vê são notícias de baixa vibração.
não é mesmo? Então, quando a gente olha aquilo que a mídia está colocando para a gente olhar, por quê? Porque o que que dá mais ibope? São notícias negativas. A gente está muito acostumada com essa frequência baixa, com sentimentos como, por exemplo, culpa, medo, apego, remorso, raiva, orgulho, vaidade. Então, a gente vive numa espécie de bolha, porque tudo que a gente olha ao nosso redor é perigoso. E a gente vive, então, nessa prisão interna, com medo de fazer as coisas, com medo de ser quem a gente é, com medo de manifestar nossa própria verdade, a nossa própria individualidade no mundo. Então, o que a gente vê, a gente acaba censurando, só que o nosso julgamento, a nossa censura a tudo que acontece não vai mudar essas coisas. O que de fato vai ajudar, vai contribuir, vai edificar a nossa sociedade é o nosso comportamento, como a gente vem falando. É esse orai e vigiai, é ficar atento a como a gente reage diante das situações, diante das pessoas, diante de uma provocação. Como eu reajo diante da vida, das situações que a vida me coloca? Porque tudo é um espelho, tudo está querendo me ensinar algo, tudo serve a um propósito divino, ainda que na nossa pequena capacidade de compreensão, porque sim, nós temos uma capacidade muito pequena de compreensão do mundo espiritual, por exemplo, da expansão da consciência. Então, nós estamos iniciando o nosso processo de expansão da consciência. É claro que a gente não vai ter bagagem, a gente não vai ter ferramentas ou conhecimentos que são suficientes ou até maturidade suficientes para compreendermos por que as coisas acontecem, por que as coisas são do jeito que elas são. Então, quando eu censuro, quando eu julgo, isso não vai mudar as coisas. O que vai mudar é a nossa postura, é o centramento. É entender que a violência, por exemplo, ela não vai acabar se eu revidar na mesma moeda. O bem não guerreia, o bem abdica. Os mentores espirituais jamais vão te obrigar a evoluir, jamais vão te obrigar a fazer algo que você não queira fazer. Você precisa realizar o seu aprendizado. O nosso livre-arbítrio, ele é respeitado. Isso é uma lei universal. Então, essa caminhada para cima, para as dimensões mais sutis, é uma caminhada individual. Cada um é responsável pela sua própria caminhada. A Terra, ela já está recebendo vibrações mais altas. A Terra frequencialmente está mudando. Isso é um fenômeno físico. Você pode buscar informações, por exemplo, a respeito da escala de Schumann, que justamente fala sobre essa questão da vibração, das frequências do planeta Terra. Então, quem não acompanhar essa vibração simplesmente será direcionado para um planeta cuja frequência seja semelhante à sua. Não é um castigo, como muitas pessoas pensam, né? Você não vai ser deportado como uma forma de castigo, de punição, porque você não foi uma pessoa boa, porque você não cumpriu todos os requisitos de bondade, né? Você não fez aquele check. Não é isso, não é dessa forma. É apenas uma questão de compatibilidade frequencial. É só isso. Então, entende como não é um castigo? Como as religiões muitas vezes distorcem essa informação? É apenas uma questão de frequência, um match da frequência, como a gente já conversou em vídeos anteriores. E eu não tô aqui querendo colocar medo. Sabe por quê? Todos nós estamos na caminhada evolutiva. Se a gente não permanecer na Terra, por não conseguirmos alcançar a frequência necessária para estarmos aqui, para continuarmos a nossa evolução aqui, a gente vai para um outro planeta que está um pouco mais atrasado em relação à Terra, mas a gente vai continuar a nossa caminhada da mesma forma, entende? Porque nós somos imortais. Então não há por que ter medo. A gente vai continuar essa jornada, mas é a gente, por conta do nosso livre-arbítrio, que escolhe se a gente quer dar um passo pequeno ou se a gente quer dar um passo largo em direção à nossa evolução, em direção à nossa expansão da consciência, em direção ao uno, ao todo, ao grande criador. É a gente que escolhe e tá tudo bem. Ninguém vai te condenar pela sua escolha.
Ninguém. Deus não vai te punir. O que normalmente acontece quando a gente passa para o plano espiritual, quando a gente desencarna, é a nossa própria consciência. Porque a gente está tão enraizado nesse sentimento de culpa que a gente começa a se culpar. Poxa, eu devia ter aproveitado melhor a minha encarnação. Poxa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Aí a gente começa a se culpar. É a nossa consciência que começa a pesar. E aí a gente acha o quê? Que na próxima encarnação a gente vai ter que sofrer, ou a gente vai ter que pagar por algo que a gente fez na encarnação passada. Então Deus não vai te punir. Deus é misericordioso, Deus é amor. Não há por que punir. É a gente que se pune. Ou seja, a gente também pode escolher se a gente quer se punir ou não. A gente pode escolher se a gente quer sentir culpa ou se a gente quer assumir a responsabilidade pela nossa vida, pela nossa caminhada. A culpa, já vou dar um spoiler, não vai te levar muito para frente. Agora, quando eu assumo a responsabilidade, eu olho com humildade pelas coisas que eu poderia ter feito melhor, tudo bem, são erros, né? A gente, olha o planeta que a gente tá, né? É comum a gente cometer erros, mas não se martirize. Não se martirize. Olhe para frente. Ok, eu cometi esses erros. Tudo bem, eu reconheço que eu cometi esses erros. Eu aprendi tanto com esses erros. Eles me serviram, eles foram importantes para eu entender onde eu estou no meu processo evolutivo. Eles foram importantes para eu entender que eu estava me prejudicando, eu estava prejudicando de repente outras pessoas. Eles foram importantes para que eu pudesse olhar onde estava o equívoco. Então não há por que se punir. Você aprendeu algo. Comemore, siga em frente, ok? Agora eu tô mais sábio, eu tô mais sábia. Erros acontecem. Não se martirize. Não se martirize. Quando a gente se culpa, quando a gente se martiriza, isso atrasa a nossa caminhada. Olhe com humildade para aquilo, reconheça, agradeça o aprendizado, agradeça o erro que você cometeu, porque ele está te levando para frente. Porque ele te deu consciência, ele ampliou a sua consciência para que você pudesse continuar a sua jornada. Entende como tudo serve a um propósito divino? Ou seja, pare agora, decide nesse exato momento e começa então a tua renovação espiritual. Amanhã você já terá dado um grande passo. Ela fala muito aqui da preguiça, que a preguiça é a ferrugem nas engrenagens da nossa alma, porque a ferrugem corrói, a ferrugem danifica por longo prazo, né? Desde que você pense, desde que você reflita e veja como existem infinitas possibilidades de agir, não titubeis. Começa agora. Começa a ser pleno, plena agora. É claro que não será em um salto que você vai atingir o topo da montanha, né? Mas não há dúvidas que você já, apenas fazendo isso, inicia esse processo libertador. Quando a gente amplia a nossa consciência, a gente se liberta. E é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está fazendo esse estudo, a gente está refletindo sobre a nossa própria conduta, sobre o mundo, sobre o que estamos fazendo aqui. Olha que baita exercício. Que prática, como é gostoso praticar. A gente pode olhar a nossa vida como uma grande prática, como um grande experimento de laboratório, só que no bom sentido mesmo. Eu quero ser cientista da minha vida, eu quero experimentar a vida de várias formas, eu quero me libertar, eu não quero me colocar dentro de uma caixinha. Não, nós somos tão mais. Cada pessoa tem uma centelha divina, nós somos co-criadores da nossa realidade. Você está co-criando a sua vida neste exato momento. Você está co-criando a sua realidade agora. Então, olha que poderoso isso. Saber que nós temos esse poder, que nós temos o poder de conduzir a nossa vida, que ninguém conduz, a gente conduz através de cada escolha que nós fazemos no nosso dia a dia. E aí, ela conta uma história. Uma mulher que era cega foi submetida a uma cirurgia e após a cirurgia, após a recuperação, ela foi passear numa floresta para se embriagar de
cores, de sons, de vidas diferentes. E aí, quando ela voltou no médico dela, ela perguntou: por que que tudo é tão bonito, mas quando eu olho para a face, para o rosto de um ser humano, muitas vezes eu enxergo tristeza. E aí o médico respondeu: porque o ser humano é ambicioso e ele deixa que essa ambição domine a vida dele. E com isso vem a insatisfação, vem a ingratidão pela vida. A gente já falou de uma frase aqui no canal. Todos nós temos motivos para chorar, mas todos nós temos ainda mais motivos para sorrir. Ou seja, ao invés da gente se conectar com veículos de informação que propagam notícias que nos deixam triste, que nos deixam com raiva, que fazem com que a gente sinta que não somos boas ou bons o suficiente, que precisamos mudar isso, mudar aquilo, ser assim, ter isso, ter aquilo, para que sejamos aceitos numa sociedade, que tal a gente praticar a gratidão? Que tal a gente buscar canais aqui no YouTube, filmes, séries, músicas que façam com que a gente reflita sobre o que que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu não estou desviando o caminho? Será que eu estou sendo grata ou grato por tudo o que a vida me presenteia todos os dias, todos os momentos? Vamos praticar mais a gratidão? Eu sei que eu bato na tecla, né? Quem está acompanhando todos os vídeos sabe como eu bato na tecla da gratidão. Porque quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem, mais o universo vai se alinhando com a nossa essência, gente. Nós nascemos para sermos felizes, nós nascemos para mostrarmos para o mundo quem nós somos. O mundo não é completo sem a gente, senão a gente não estaria aqui. Então você é importante, você é valioso, valiosa. E ela continua, então para onde você olhar, veja a magia, veja o encantamento do existir e procura dar a tua própria contribuição para o maior enriquecimento possível de tudo. Ou seja, faça parte do conjunto universal, se integre ao conjunto universal, se sinta parte desse universo. Você não é alienado, você não está marginalizado, você não é algo que está fora disso, você está dentro, você é parte de tudo isso. Você é parte da construção desse planeta. E ela coloca aqui: você tem um grande valor. Todos nós temos um grande valor e a gente pode fazer muito desde que haja vontade. E ela finaliza então o livro dizendo o seguinte: toda vez que Jesus convidava alguém para segui-lo, ele dizia: agora. Agora é o momento sublime de aplicares a herança divina que possuis em benefício da ordem universal. Agora, quando começares a sair da inércia e redescobrir a grandeza do movimento, você cantará em júbilo: eu sou vida abundante. A vida sempre estará triunfante em todo lado, cantando beleza, bastando que, para percebê-la, encontre-se o observador na faixa vibratória em que ela se expande. E ela finaliza dizendo o seguinte: viva integralmente cada momento da sua existência e estarás pleno. E tem uma frase também que eu gosto muito de levar comigo no dia a dia, que é: viva a beleza deste momento, pois este momento é a sua vida. Espero que você tenha gostado do nosso estudo de hoje. Eu agradeço a sua companhia. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários e eu te espero então no próximo vídeo. Tchau, tchau!